Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre a introdução da redação. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar a minha tela e daí a gente vai olhar então um material juntos sobre como fazer a introdução. Vou colocar minha janelinha aqui do lado, você me acompanhando. Então, parágrafo de introdução do texto dissertativo ou argumentativo. Funções. Para que serve um parágrafo de introdução? Apresentar o tema, o assunto da prova. E como que a gente vai fazer isso? A expressão que aparece na prova de redação, geralmente ela vem no final dos textos de base, e ela vem ou em negrito, ou entre aspas, ou então apenas diz, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre, e aí vem a temática. As palavras que compõem aquele tema, você deve recortar e colar na sua redação, como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Tentar usar as mesmas palavras, inclusive, e apresentar, então, no primeiro período ou no segundo período da introdução. Apresentar a tese. A tese é a mesma coisa que opinião sobre o tema. A tese é o segundo período da introdução. É ali em que você vai usar um adjetivo, um advérbio, logo mais a gente vai ver alguns exemplos, para se posicionar sobre o tema sobre o qual você está dissertando. Persuadir o leitor a continuar a leitura do texto e apreciar a produção do autor. Então, a introdução ela precisa ser bastante interessante, muito bonita, chamar a atenção, porque é o cartão de visita, é a primeira impressão que o avaliador vai ter do seu texto. Então, é importante fazer uma boa contextualização. Assim, os elementos que compõem a introdução são contextualização, o tema e a tese. No que consiste a contextualização? Contextualizar uma redação é você apresentar informações do seu conhecimento geral, do seu conhecimento de mundo, da tua erudição, e relacionar essas informações com o tema para introduzir essa temática ao leitor. Então, na contextualização, você vai apresentar o resumo de um livro literário que fale do mesmo assunto sobre o qual você vai dissertar, um seriado, ou um filme, ou ainda uma retrospectiva histórica sobre o tema. E qual o lugar da introdução que vai à contextualização? São nas 3 primeiras linhas, se você fizer uma introdução de 5 linhas. Existem várias técnicas de contextualização. Aqui eu citei as principais. Com dados estatísticos, fatos, notícias, exemplos literários, retrospectiva histórica, mitologia, características do mundo contemporâneo e o resumo de filmes, livros e até mesmo a descrição de quadros de grandes artistas pode ser utilizado para introduzir o tema. Aqui nós temos um exemplo de introdução do Enem 2018 sobre a manipulação de dados na internet. Aqui a autora, que é uma aluna do curso de redação, ela utilizou um seriado, o seriado Black Mirror. Então a primeira parte que está em negrito aqui no seu material é onde a aluna fez então essa contextualização. A série britânica Black Mirror mostra o quão deturpado pode ser o uso das tecnologias, a ponto de escravizar o homem. De modo análogo, o uso odierno da internet mostrou-se extremamente controlado pelo sistema de dados, o qual direciona o usuário a determinados assuntos e consumos convenientes a seus históricos de necessidades. Então, a gente pode dividir a introdução em 2 períodos, sendo um de contextualização e outro de tese, ou ainda fazer 3 períodos, sendo um intermediário para conectar, fazer o link entre a contextualização e o tema. E foi o que essa aluna fez aqui. A expressão de modo análogo significa de modo semelhante, de modo parecido. Também a gente pode usar informações históricas para apresentar o tema da redação. As informações históricas elas podem ser ou um exemplo que se correlacione com a temática da redação, algo que aconteceu no passado e que é semelhante ao que está ocorrendo no presente, ou então pode ser uma retrospectiva, você pode colocar mais do que um fato histórico que tenha desencadeado o tema sobre o qual você está discorrendo. Aqui nesse exemplo, nós temos uma comparação histórica, um exemplo histórico. A gente tem o Holocausto na Segunda Guerra Mundial e como as pessoas que viveram logo após o Holocausto, os alemães nazistas,
eles negavam a existência do Holocausto. Quem não vivenciou, quem não esteve nos campos de concentração, dizia que aquilo era uma mentira, uma invenção dos aliados. E a comparação dessa negação de uma verdade histórica em comparação com os negacionistas científicos do presente, aqueles que dizem que a Terra é plana ou que vacina não faz bem para as pessoas. Tá? Então, aqui está o exemplo. O termo negacionismo surgiu logo após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, em um contexto em que um grupo pregava a ideia de que o Holocausto era invenção e nunca teria acontecido. Atualmente, esse termo é utilizado para nomear grupos os quais não aceitam teses consensuais amparadas pela ciência, fenômeno que evidencia a importância de intervir na educação para extinguir o analfabetismo científico. Nesses casos aqui, quando você começa com uma referência histórica, é bem importante nós usarmos um advérbio quando vai começar a tese, aqui é o atualmente, para sair do passado, do fato histórico, e chegar até o presente, para mostrar para o leitor que você não está fugindo do tema, que você está relacionando aquele passado histórico com o presente. Dá para misturar, inclusive, as técnicas de contextualização. Eu posso misturar, por exemplo, literatura e história. Mas isso é uma técnica que a gente deve utilizar mais em vestibulares e não no Enem, porque o Enem tem uma folha de redação muito pequena, são 30 linhas, são 30 linhas curtinhas, e no vestibular, alguns vestibulares têm mais espaço, linhas mais longas e maior número de linhas. Exemplo, a UPF, que tem 35, ou a URGS, que tem 50 linhas. Então, aqui é uma mistura de história e literatura para apresentar o tema da importância da vacinação ou porque as pessoas não estão mais acreditando na vacinação. Tá? Então, uma parcela da população que não vacina as crianças sobre essa temática que essa introdução aborda, sobre essa temática. Então, ficou assim. A humanidade sempre enfrentou o medo de doenças infecto-contagiosas. Inclusive, o pai do terror literário, Edgar Allan Poe, abordou esse sentimento no conto A Máscara da Morte Escarlate. Assim, tal sentimento de pavor e impotência perdurou até a criação da primeira vacina, pelo médico Edward Jenner em 1798, para combater a varíola. Então, aqui tudo que está em negrito é a contextualização dessa introdução, sendo que essa primeira parte é um resumo de um conto, A Máscara da Morte Escarlate, de Edgar Allan Poe. Esse conto ele é muito legal, tem disponível em PDF na internet. É uma leitura bacana para se fazer nesse ano, porque também dá para relacionar com a temática das epidemias, não só com vacinação. E nós temos também um fato histórico, que é a criação da primeira vacina. Então, essa contextualização relacionada ao tema da vacinação. Para que o pânico frente a doenças contagiosas não retorne, é de extrema importância refletirmos sobre o quanto a vacinação em massa é essencial, além de fomentarmos ações para manter a adesão da população à profilaxia vacinal. Aqui outro exemplo de referência histórica e literária. É uma redação que eu fiz na UPF em 2018. Eu tentei memorizar ela e fazer de forma mais semelhante ao que eu fiz lá no vestibular em casa. Lembrando que a UPF não disponibiliza espelho a prova de redação, então eu fiz o possível para manter bem similar ao que eu tinha feito lá. Sobre a redação da UPF, é legal você pensar também que nas obras indicadas para a prova de literatura você pode ter algum exemplo literário que encaixe bem com a temática da redação. E foi o que ocorreu aqui. Um dos livros que era indicado não era Morte e Vida Severina, mas era A Educação pela Pedra, de João Cabral do Melo Neto. E por ter estudado aquela obra para fazer a prova de literatura, né, para participar da prova de literatura, também me veio à mente esse outro livro de João Cabral do Melo Neto, que é Morte e Vida Severina. Lembrando que o tema da redação era sobre saúde pública, tema que provavelmente vai se repetir bastante em 2020. Então, na obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, Severino se apresenta ao leitor como um imigrante semelhante a outros tantos. Seu sangue tem pouca tinta, seu ventre é entumecido e os severinos morrem de velhice antes dos 30. Esse quadro crítico não se restringe à ficção. Ele encontra eco no Brasil contemporâneo, no qual milhares de brasileiros estão à margem da saúde, por razões econômicas e sociais que precisam ser enfrentadas, para que seja possível assegurar uma vida saudável para todos.
Então, para fazer a contextualização literária, tenta ser o mais direto possível. Você pode colocar direto assim na obra, no conto, no romance, o título do livro entre aspas, vírgula, de o autor, e aí você faz um pequeno resumo da obra, focando no fato que a obra apresenta e que se relaciona com o tema da redação. E é importante também, assim como na contextualização histórica, fazer uma ponte, um link, uma coesão entre o contexto e a tese. No caso aqui, é essa partezinha aqui que eu vou sublinhar. Esse quadro crítico não se restringe à ficção, ele encontra eco no Brasil contemporâneo. Então, tudo isso é uma frase que ajuda, uma oração que vai ajudar a fazer a passagem do plano literário para o plano da atualidade, da tua dissertação. Então, esse quadro, qual quadro? Da falta de saúde do Severino, não está apenas nos livros, na ficção, ele está presente no Brasil, porque milhares de pessoas não têm acesso à saúde, como fica mais evidente ainda nesse ano em que estamos enfrentando a epidemia de Covid-19. Nós podemos usar também referência filosófica. Tá? Então, para fazer a referência filosófica, da mesma forma, tentar ser o mais direto possível. O filósofo fulano de tal, em sua obra, se você souber o título da obra, entre aspas, descreve, analisa, postula, disserta, reflete, usa um desses verbos, apresenta uma paráfrase do pensamento do autor e correlaciona com o tema da redação. Aqui tem um exemplo também do Enem 2018, você pode ler depois. Aqui nós temos algumas estruturas fixas. O que são as estruturas fixas? São estruturas para você utilizar naqueles casos em que você chegou no Enem ou no vestibular e não aparece nenhuma referência sobre o assunto, você está com medo de zerar a parte da nota que é referente às áreas do conhecimento, a acolhida de outros textos, a intertextualidade. Então aqui eu coloquei algumas sugestões de histórias, de fórmulas prontas que você pode correlacionar com vários temas de redação. Não é o ideal, essas fórmulas fixas, a gente deve lançar mão realmente no momento em que você estiver sem nenhuma referência mais específica, porque quanto mais específico for o exemplo com o tema da redação, melhor. Então, eu vou dar o exemplo aqui da Caixa de Pandora. Na obra Os Trabalhos e os Dias, o poeta grego Hesíodo conta que Zeus criou Pandora e antes de enviá-la à Terra entregou-lhe uma caixa, recomendando que jamais a abrisse. Dentro dela, os deuses haviam colocado um arsenal de desgraças para o homem e no fundo da caixa ia um dom oculto, a esperança. De modo análogo, que significa de modo parecido, hoje, trazer o leitor para a contemporaneidade, ainda enfrentamos um desses males mitológicos. E aí você coloca a tragédia da vez, o tema da vez que vai ser analisado, para o qual intervenções cabais devem ser efetivadas para libertarmos a esperança. Intervenções cabais são intervenções definitivas. É um exemplo de tese que cabe bem numa prova de Enem que você tem que propor intervenções para o problema. Essa ideia de libertar a esperança, de recuperar a esperança, ela também pode ser utilizada na conclusão, para terminar a redação retomando o intertexto da introdução. E aqui tem outros exemplos de fórmulas fixas, com o personagem Pantagruel. Tá? E existem outras que também a gente pode ir vendo ao longo das aulas. Vocabulário relacionado à contextualização. Aqui tem uma lista de palavras que é bem importante a gente memorizar. Alguns são advérbios para você falar do mundo na atualidade, na contemporaneidade, na modernidade líquida, na sociedade do espetáculo, no mundo contemporâneo. São expressões para que nós possamos nos referir ao momento presente, porque todos os temas de redação eles são temas atuais. Então, muitas vezes é importante contextualizar com informações do mundo atual. Verbos para introduzir paráfrases. Quando eu quero citar algum autor, algum filósofo, algum livro, é importante usar esses verbos de acordo com o tipo de texto. O autor descreve, narra, postula, que é quase um sinônimo de disserta, de defender uma ideia, defende, argumenta, detalha, analisa, reflete sobre, cogita ser, entre outros. Aquela expressão como dizia o filósofo, como dizia o poeta, não é uma expressão ideal para a gente introduzir citação ou paráfrase, porque ela é mais do plano coloquial. No texto escrito, esses verbos, essas expressões ficam bem melhor.
Aqui são exemplos de pontes para você fazer a conexão entre a contextualização e a tese, entre aquelas 3 primeiras linhas em que você vai usar um elemento histórico, literário, cinematográfico e as linhas posteriores em que você vai se posicionar sobre o assunto. Então aqui tem algumas sugestões para memorizar. Após esse preâmbulo, que significa após essa introdução, nessa perspectiva, nesse viés, nesse prisma, essa realidade não se restringe à literatura, esse cenário, esse painel, essa obra cinematográfica ainda que ficção simboliza ou a extrapolando o plano cinematográfico, literário, filme, obra apresenta que. Então são sugestões de nexos para conectar, para manter a coesão entre as duas partes da introdução. E a tese. A tese, então, como é que a gente pode fazer essa tese? Eu posso fazer uma estrutura de tese A e B. Essa estrutura de tese A e B, geralmente, ela começa com um elemento de coesão, esse elemento de coesão que eu falei anteriormente, ali em cima, aqui do lado. E depois você apresenta 2 tópicos, o tópico A, que vai dar origem ao D1, e o tópico B, que vai dar origem ao D2. Lembrando que a tese é a opinião central do autor do texto, a tese corresponde ao segundo período da introdução e ela tem mais ou menos o tamanho de 2 linhas. Os adjetivos que a gente usa na tese para demonstrar posicionamento, autoria, voz do autor, eles também fazem parte do domínio de propriedade vocabular. É uma das notas importantes de vestibulares. Por exemplo, na UPF vale 20 pontos o vocabulário empregado. Então, aqui tem algumas sugestões de adjetivos e advérbios para que você memorize e use ao longo da redação para ir expressando a sua opinião. Imperioso, nefasto, essencial, crucial, danoso, insustentável, surpreendente, entre outros. E alguns advérbios, infelizmente, felizmente, lamentavelmente, são algumas das palavras que a gente pode usar na tese para nos posicionarmos. Olha um exemplo de tese, então. Nesse sentido, que é a coesão com o elemento de contextualização, é danoso o verbo de ligação mais o adjetivo. Para o cenário atual, o quadro generalizado da corrupção, retomada do tema ou apresentação do tema, e a tese propriamente dita. Medidas para sanar essa mazela são fundamentais. Aqui nós temos um exemplo de introdução completa sobre o tema violência no trânsito. Na obra O Grito, do pintor norueguês Edvard Munch, a figura representada no quadro parece experimentar um profundo pânico diante de algum mal que se encontra fora do âmbito do quadro, como se estivesse próximo ao observador da tela. Esse pavor representado adequa-se como uma metáfora à violência extrema do trânsito brasileiro. Esse cenário é lamentável e precisa de medidas que possam aplacar essa mazela. Essa aqui não é uma tese A e B, essa aqui é uma tese com chamada de intervenções. Eu faço uma frase que tem o elemento de coesão, um verbo de ligação, um adjetivo e digo que é preciso fazer intervenções, medidas, ações para reverter o problema que foi apresentado junto com a contextualização. Ok? Então aqui tem uma proposta de redação também, já pode ir treinando esse estilo de introdução com a contextualização, a apresentação do tema e a tese. Muito obrigada. Tchau, tchau, até a próxima.